Temos uma equipe às ruas para saber o futuro dos times. Porque existe, estão falando, o Wilmar é um homem organizado, um homem de projeção de gestão, o Júlio também, mas existe o lado místico. E o ano está começando. Então nós vamos descobrir o futuro do futebol pelo misticismo. Vamos dar uma olhada. Lá vem. O ano novo chegou e com ele as costumeiras promessas de mudanças e melhorias no futebol. Cá pra nós, é meio difícil que muitas alterações aconteçam, apenas com a virada no calendário. Mas fomos atrás de especialistas em prever o futuro, para saber como será a atuação de times em 2015. Começamos pelo primeiro compromisso da maioria deles em São Paulo, o Paulistão, que no ano passado foi vencido pelo Ituano. Nesta temporada, os grandes vão dar trabalho. O São Paulo é um time que vem forte, é um time que vem favorito, o Corinthians vai brigar também, mas para mim o favorito é o São Paulo. Tá bem favorável, tá? Do início ao fim. O jogo só chama atenção para discórdia. Vai haver muita discórdia em campo, tá? Os ânimos estarão bem elevados, a coisa vai estar bem quente, mas vai ser bem divertido. Vai ser show, a briga vai ser boa, tá? Aqui mostra, né? Todo mundo muito inteirado, tá? Todo mundo muito preparado, tá? E assim, a briga vai ser boa. Os treinadores de Santos e Palmeiras que tomem cuidado. O futuro deles pode ser curto à frente desses clubes. Olhando espiritualmente, a gente enxerga que o time do Santos é um time um pouco mais para frente, um time que vai precisar de um pouco mais de tempo, o seu treinador não fica, ele cai logo aí com 2 meses de campeonato ele cai. O Palmeiras não vai ser como ele foi no Campeonato Brasileiro, não vai ser um time que vai estar mal, mas também não vai estar bem. Eu acho que o seu treinador também tem tempo curto no Palmeiras, eu acho que o Oswaldo não fica muito tempo. Já o Corinthians tem uma missão dificílima no começo desse ano: passar pela pré-Libertadores. Dia 4 de fevereiro, o primeiro confronto contra o Once Caldas em Itaquera. A previsão é de vida dura para o timão. O Corinthians, ele nos bastidores vai ter um ano muito complicado, muito bravo. Isso vai atrapalhar a classificação do Corinthians na Libertadores. Quem também deve tomar cuidado em 2015 é o futebol mineiro. A hegemonia está próxima do fim. A força já não é mais a mesma. Parece que esse ano tudo vai mudar. O Campeonato Brasileiro não dá um time mineiro, não, nem Atlético e nem Cruzeiro. Eu acho que o Sul vem forte. Os times do Sul vêm forte. E por São Paulo, vem o São Paulo muito forte. A seleção brasileira tem muito o que melhorar, a começar pelo time. Mas antes que isso aconteça, o técnico Dunga terá que rever alguns conceitos, a começar pelo relacionamento com a imprensa. O ano da seleção brasileira, ele vai ser um ano equilibrado, tá? O jogo diz que haverão muitas mudanças. Esse técnico novo, o Dunga, ele tem muito a surpreender. É preciso que ele se foque, de fato, nas escolhas que ele vai fazer, que ele escute a opinião popular, tá? Porque ele tem muita dificuldade com isso, se ele quiser ir para frente com a seleção. Neymar, esse sim, terá um ano abençoado. Muito sucesso para o principal craque do futebol brasileiro. Ele tem uma luz muito forte. Ele vai brilhar em todos os momentos. Eu não vejo nada de grave acontecendo com o Neymar. Eu não enxergo nada de negativo, nada de ruim acontecendo com o Neymar. Acho que vai ter um grande ano.
tanto no Barcelona quanto na seleção brasileira. O jogo diz que ele vai continuar dando alegria ao povo brasileiro. Ele vai conseguir alguns objetivos que ele já está focando, que ele já está almejando. Neymar é bom sozinho. Só que o que acontece? Não dá para ser sozinho. Ele precisa de uma estrutura, tá? Na verdade, não é um parceiro. Ele precisa de uma estrutura para que ele consiga ir lá e realizar o que ele tem que fazer o trabalho dele bem feito. Tá? E é isso que não está acontecendo. Ele não está achando uma estrutura para ele poder mostrar o que ele quer. As cartas, os astros, os deuses já disseram o que vai acontecer em 2015. Agora nos resta aguardar. Do Neymar não é difícil, hein? Isso aí do Neymar até eu que sou mais tonto, né? Do Neymar. Ô, Júlio, tá vendo? O Campeonato Paulista pintando aí pro São Paulo. Qual é o seu grau de credibilidade nessas coisas assim, astrológicas, essas coisas do outro lado? Flávio, eu creio muito pouco nisso, eu não creio. Eu acho que futebol é profissionalismo, é dedicação, é trabalho e, enfim. Claro que são situações que podem ajudar, mas eu não acredito. Eu acredito no trabalho e na competência. Agora, uma coisa que antes a gente tinha muito acesso aos clubes. O Corinthians, então, era uma delícia, né? Tinha até galinha lá. As galinhas de Angola acabaram lá, Ilmar? Acabaram, né? Pulava muro, a galera era um inferno aqui. Mas viraram canja ou morreram? Bode. Eu não sei, na época do Vanderlei tinha isso. Aí, tinha bode, tinha sapo enterrado. Naquele campeonato, saíram todo mundo atrás da galinha na marginal, foi uma loucura, quase morto cada galinha. Mas ganharam, foi bom, valeu a pena. Né? Eu particularmente, esse tipo de situação, eu respeito as entidades, esse tipo de situação, mas eu acho que a gente tem que fazer um trabalho, você depende do seu trabalho, das pessoas que estão com você, eu acho que é o que... Mas o futebol mudou, porque antes, o que eu estava dizendo é que a gente sabia de histórias, né? O jogador contava, hoje a gente não tem contato com o jogador, é meio que blindado lá e tal. Ainda tem esse negócio, Júlio? Flávio, o futebol é engraçado, o futebol amador, nesse folclore, que você via acontecer coisas interessantes, era gostoso. Claro. Era gostoso porque era folclore, boa. E o excesso de profissionalismo também fica chato. Fica chato, porque a coisa fica técnica, o jogador correu tantos quilômetros, a massa muscular dele, etc. Mas é a competição. Mas o futebol folclórico daquela época, do João Avelino, cada história do João Avelino era maravilhosa. O Cilinho, que foi técnico de São Paulo. Esse é o aspecto bom de um futebol romântico que não existe mais. Flávio, eu acho o seguinte, eu acho que mudou o discurso dos dirigentes. Mas ainda bate-se um bumbum? Bate-se um bumbo? Não, o que estão gastando de sal grosso. Lá no em todos os estádios, joga lá na escadaria, atrás dos gols, quer dizer... Você tem um churrasco? Não. Vestiário. Antigamente o discurso dos dirigentes era, digamos assim, mais nesse campo, com todo respeito, mais cristalino, entendeu? O cara mais cristalino. Espera um pouquinho, vamos supor que você fosse bater um bumbo. Eu? Você ia contar para os outros? Não, só se... Não. É duro, né? É difícil. Vou responder. O cara vacilou se os outros fossem surdos. Porque quando você bate o bumbo, todo mundo ouve. Então, essa é a primeira. A verdade é a seguinte, depois que puseram aquele sal lá no Morumbi, até aquela... Eu não falei do Morumbi, eu falei de todos. Tá bom, mas aquela do ano passado foi uma coisa bem marcante. Foi ano passado ou retrasado? Retrasado. Depois daquilo, até aquelas flores que tinha atrás do gol voltaram a nascer. Elas estavam tudo murchinhas, tudo quietinha. E o São Paulo ganhou aquele jogo, pô. Pergunta pro John não crê nas bruxas, espero que elas Mas pergunta pro Juvenal na época e pergunta pro Carlos Miguel hoje. Vai ser a linha elegante do jogo, do Ilmar? Não, realmente, a gente aqui no trabalho, isso mudou, Mas o que estão gastando de sal, meu amigo, não é brincadeira. Essa é a verdade. Ajuda um pouco, né? Ajuda, né? É simples entender o que acontece com o futebol. A fé é uma crença. Claro. Você tem a fé, é difícil você discutir a fé, porque a fé você tem ou não tem. Então, a fé pode variar. Por isso mesmo que existem várias religiões no mundo, não é verdade? E você torcer para um time está mais próximo da fé
de ter uma religião. São Paulo é o clube da fé, por exemplo. Porque você fazer ciência. O Corinthians tem a fiel torcida. Estamos só falando de fé aí. Por isso que toda vez que a gente põe esse tipo de matéria no ar, o torcedor gosta. Por quê? Porque o torcedor, ele torce com fé. É a mesma coisa que ir na igreja rezar. Né? Aliás, eu quando vejo o jogo do Corinthians, às vezes, eu me sinto numa igreja. Ô, Chico, você é daqueles caras que, por exemplo, usa a mesma cueca do dia que ganhou a final, essa coisa, senta no mesmo sofá, ou você Chico? Eu? Não, eu já fui mais assim supersticioso, hoje já não sou tanto, porque eu entendi, conversando e analisando bem o futebol, que o futebol hoje, ele está mais perto do que seria uma estrutura política do que uma estrutura de mística. Fé, uma estrutura mística. Infelizmente, o torcedor ainda é tão puro que acredita na mística e na fé do time. O torcedor que vai na arquibancada, o torcedor que chora pelo São Paulo, chora pelo Corinthians, chora pelo Palmeiras. Esse ano passado nós vimos aí tantos palmeirenses chorando. Por quê? Porque ainda cultiva esse lado bonito do futebol, que é o lado da paixão, que é o lado da fé. Agora, eu, com 42 anos de jornalismo esportivo, a maior grande parte dele esportivo, eu já não tenho mais essa vamos dizer assim, essa inocência de acreditar que tudo é feito na fé. Eu não tenho. Não é tudo na fé. Tem que ter um planejamento e tal. Resultado. Mas, por exemplo... Tem resultado de jogo que é decidido no vestiário, com o juiz. Tem resultado de jogo que se decide com o juiz. Tem resultado de jogo que é decidido na CBF, na federação. É tribunal que rebaixa time para a segunda divisão, como aconteceu com a Portuguesa. Enfim, hoje eu estou descrente. Mas porque a fé é no negócio neutro, Chico. Eu, por exemplo, eu estava vendo o jogo Ponte Vélez para ver a Ponte tomar um ferro do time do Gareca. Estou sentado numa cadeira que eu nunca sentei. Aí a Ponte ganhou o jogo. Cara, eu só sento ali, já peguei torcicolo, seja lá o que for. E quando não sento, perde. Porque você tem a pureza da fé. Muito obrigado. Todo cara que tem fé é um cara puro. Ô, Godoy, como é que é negócio? Apesar de você ser um cara sacana, assim com seus amigos, né? Um sujeito que gosta de sacanear, né, diário. Que não tem nada de bonzinho. Quando você torce para Ponte Preta, é a mesma coisa que você estiver rezando um Pai Nosso e uma Ave Maria. Eu acho bonito isso. Mas é verdade. Mas esse é o lado bom do eu chamo de sofá invicto. Eu não só sento ali. Quando árbitro tem aquele negócio de entrar com o pé direito, pé esquerdo, se benzer, botar arruda, tem isso? Aliás, por falar em gente pura, na cadeia tá cheio de cara com a Bíblia debaixo do braço e matou 32, 64, roubou e quer dizer que quem tem fé é puro. Mas aí o cara fala que ele não matou, ele só apertou o gatilho. Só vai rezar depois que tá na cadeia, preso, aí vão lá, se converteu. E se converte rapidinho, é igual o John Jones lá, fez um tratamento de 24 horas para parar com a cocaína. Vai rápido pra caramba. Essa tática, tem gente aí que tá querendo se inscrever para fazer em 24 horas. Eu não sei todos. Eu acompanhei da velha guarda alguns que eu tinha amizade e que permitia que eu ia no vestiário quando visitavam Rio Preto, São José do Rio Preto. Então eu ia, recepcionava e às vezes permitia que a gente ficava no vestiário. Alguns com muita superstição, então não deixa ninguém e tal. E outros com muita fé, superstição e mística também. Aliás, é da nossa origem, porque o índio tem muita fé, né? e o africano também. Sim. Então é da nossa origem ter esse tipo de comportamento. Eu vi alguns. Tinha outros que não rezava nada e dava tudo certo. Tinha outros que rezava pra caramba, mas era ruim pra cacete, também não virava nada. Você? Né? Eu só rezava antes dos jogos. Aliás, eu só rezava na minha vida antes dos jogos. Eu rezava a Ave Maria, o Pai Nosso e o Credo. E teve um período que eu usava incenso, abre caminho, abre os caminhos. O incenso abre caminhos. Então eu defumava o vestiário rezando e no momento de me alongar eu rezava. Só aí que eu rezava na minha vida. Então eu gostava de apitar a semana inteira para eu poder rezar, né? Quanto mais eu apitava, mais eu rezava. Então eu não tinha superstição assim, superstição todo mundo tem.
eu tinha esse ritual e procurava sempre, quando eu não esquecia, sempre entrar com o pé direito. Mas não tinha problema de usar a mesma roupa, mesmo uniforme, não tinha essa superstição. O Chico vai falar do nosso Auto Shopping Cristal, que é uma beleza, mas só rapidinho uma história do César Sampaio, que é sensacional. Santos e Corinthians, os dois no auge ali, e o César jogando no Santos, e aí subindo a serra, eu não lembro quem era o técnico, ele contou, mas enfim, não importa. E aí, frio, o ônibus vem subir na serra, decisão contra o Corinthians. O bicho ia pegar. Aí para o ônibus na serra, sabe aquela cachoeira que tem ali na Anchieta? Ó, pessoal, sobe todo mundo, vamos tomar banho de cachoeira. Os caras, porra, tá um frio horroroso e tal, isso aqui. Mas todo mundo subiu. Aí eu falei, e aí, César? Bom, tomamos de 3-0 que o time inteiro ficou gripado. Houve um erro de cálculo da temperatura, mas enfim. Mas é que está o negócio, você falou, houve um erro de cálculo da temperatura. Da temperatura. Você, quando usa essa expressão erro de cálculo, na fé e no torcer para o time, isso não entra. Não entra ciência. Não tem cálculo, lógico, tá certo. Tem você acreditando que aquilo vai dar certo, porque Deus está do seu lado, porque os santos estão do seu lado. E eu acho que isso que é o lado bonito do futebol. Esse lado da crença, o lado da paixão, o lado da emoção. A hora que tirar isso do futebol, o futebol vira um jogo de carta, né? Você acha que se eu acreditar que eu dirijo bem, eu consigo? Nem assim. Não, é verdade. Só se Deus te abençoar. É porque o carro bateu de novo. Quem tiver te abençoando vai estourar em pontos. Verdade. O santo lá no céu vai apanhar. Mas essa daí tá atuando aí, era técnico do Corinthians, chamou o Gilmar Fubá e levou o Gilmar Fubá lá pro quarto dele. Mandou o Gilmar Fubá pular na banheira pra lá, pular na banheira pra cá, pular na banheira pra lá, cheio de rosa, cheio de sal, cheio de tudo que eu sei. O Fubá ficou mais salgado que bacalhau. Que era pra marcar o Miller no dia seguinte. O Miller, na primeira bola, o Miller ameaçou para a esquerda, saiu para a direita, o Gilmar saiu do jogo com o joelho torcido. E salgado. Não, reza a lenda que naquela véspera da invasão, aquela maravilhosa invasão do Corinthians contra o Fluminense... 76. É que acho até que foi o Robério. Não foi o Robério, não. Não foi? Disseram que o São Mateus estava tomado. E que ele precisava tomar chacoalhada. Gente, eu sou um cara de fé, tá? Não estou brincando com isso. E aí o Geraldão parece que estava querendo acertar um salário e o Matheus não queria dar, então ele tinha que bater no Matheus, dar um tapa nele para poder, sabe, tirar o negócio. Ele, E o seu Matheus ainda adorou, porque o Corinthians se classificou naquele jogo. E nos pênaltis. O Matheus ficou assistindo o jogo no hospital. Naquele jogo de 76 eu estava lá, fiquei uma semana lá no mesmo hotel que o Corinthians ficou hospedado lá. E ia ver todos os treinos do Fluminense. E quando chegou o Corinthians lá, no dia do jogo, o Duque, que era o técnico do Corinthians, mandou me chamar. Ele queria saber a minha opinião do que eu tinha observado. Pai Guarantã, lembrei. Pai Guarantã. Mas era o Duque Guarantã, era o Duque. Caboclo Guarantã. Desculpa, Caboclo, eu acho que ele está vivo ainda. Eu acho. Mas o fato que ele me perguntou lá, eu disse para ele o seguinte. Falei, olha, tenho visto os treinos do Fluminense. O Carlos Alberto Pintinho, que é o volante, ele se mete muito na frente e demora para voltar. Ele avança muito e demora para voltar. Se você meter o Luciano ou o Russo ali atrás dele, você vai ter uma boa surpresa. E não deu outra, né? Entrou o Russo ali e fez o gol de empate. Exatamente naquela posição. E o curioso é o seguinte, quando ele me chamou no apartamento dele, lá no hotel, era o Hotel Plaza, no Rio de Janeiro, o quarto estava escuro, cheio de santo. Ave Maria. O cheiro de incenso. O Duque, né? O Duque era o negócio pegar, né? Foi muito engraçado isso aí. Agora, esse negócio todo aí, você sabe que é... Mas eu acho que diminuiu bem por causa da decadência do futebol baiano. O Bizi do Juventus, lembra do Bizi lateral? Lembra. Ele acabou com uma mania que tinha no futebol de jogar álcool aqui, ó.
Mas não era álcool, era então, não, éter. mas nego jogava álcool. Éter. Ele foi jogar álcool e rezar, pegou fogo na camisa dele. É verdade isso. O pessoal molhava aqui com éter pra ficar cheirando. Tinha uns que jogavam com algodão na mão pra ficar cheirando o éter. Chico, vamos falar do... Aí não é crendice, não. É de pra valer mesmo. Não, aí é jogo duro e jogo sério.